Muito obrigada. Muito obrigada à professora Paula Fernando, que desde o primeiro minuto acedeu logo ao nosso convite para poder estar aqui hoje connosco. Já foi lido o seu currículo, portanto não vou novamente passar por aí. Vamos diretamente ao trabalho que tem feito, que tem executado. Eu vou fazer-lhe aqui umas 4 perguntas e depois deixo-o livre na sua apresentação, conformada por estas perguntas, está bem? Então, recentemente fez parte da equipa que elaborou um estudo avaliativo sobre o impacto das medidas aplicadas a pessoas agressoras, no âmbito do programa IGRANTS, na área específica da conciliação e igualdade de género, que a SIG, aliás, é operadora dessa parte do programa. E aquilo que gostaria que nos falasse um pouco é quais terão sido as conclusões principais que retiraram deste estudo. E também se, na sua opinião, o que falta fazer para conseguirmos ter uma resposta integrada do sistema de justiça. E ainda, relativamente às crianças que experimentam ambientes de violência doméstica, como é que pode caracterizar as respostas disponíveis, se acha que são suficientes e o que é que poderíamos fazer para melhorar. Passando também, naturalmente, pela articulação entre o Ministério Público e as Forças de Segurança, se ainda há caminhos que possam ser reforçados, e relativamente à avaliação de risco, se há algo que aqui ainda possa ser melhorado. A palavra é sua. Muito obrigada. Muito boa tarde, bom dia a todas as pessoas. Deixem-me, antes de mais, de forma muito breve e telegráfica, porque eu tendo a perder-me um bocadinho no tempo e vou tentar não o fazer, agradecer, em nome do Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, na pessoa da sua Presidente, Sra. Doutora Sandra Ribeiro, pelo honroso convite para participar neste 3º Fórum Nacional contra a Violência Doméstica e pelo conjunto de questões que me coloca e que me vão permitir organizar melhor as breves palavras que tinha aqui para partilhar convosco. E agradecer, acima de tudo, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, em especial na organização de múltiplos encontros de debate alargado e participado e de troca de experiências que tenha juntado na mesma sala a academia e os profissionais das diferentes áreas do saber que atuam na prevenção e combate à violência doméstica. As últimas décadas demonstram à saciedade que uma intervenção eficaz e de qualidade convoca, por um lado, uma multiplicidade de domínios de conhecimento e, por outro, a capacidade de se trabalhar em rede e numa perspectiva transdisciplinar. Esta convicção, a da inevitabilidade de uma consideração transdisciplinar e integrada dos fenómenos de violência contra as mulheres e violência doméstica, mas também a dificuldade em romper com os modelos tradicionais de intervenção, muito particularmente quando o sistema judicial é chamado a intervir, constitui o mote das questões que me foram colocadas e das breves reflexões que aqui gostaria de partilhar convosco. A minha apresentação, como disse a Sra. Presidente da SIG, terá como pano de fundo o trabalho de investigação que tem vindo a ser desenvolvido pelo Observatório Permanente da Justiça ao longo da última década sobre várias dimensões do tratamento judicial da violência doméstica e, em particular, este último estudo que foi apresentado no final de 2022 e que, como a Sra. Doutora Sandra Ribeiro referiu, foi financiado pelos EA Grants e que teve a SIG como operador. Sem querer gastar muito tempo, deixem-me dizer que foi um projeto particularmente importante, não só pelo trabalho que foi desenvolvido, mas por aquilo que permitiu em termos de estudo e investigação multidisciplinar, uma vez que contou com uma equipa composta por juristas, psicólogos e sociólogos, e também da parceria que se desenvolveu a propósito desse projeto, não só com o Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies,
mas também com o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e a Polícia de Segurança Pública, entidades às quais gostaria de agradecer por toda a colaboração prestada e pelo conhecimento que permitiu aportar a este projeto de investigação. Ora, para iniciar a minha apresentação, gostaria de vos relembrar, não tanto esta obra que aqui vos mostro, de Banksy, que apareceu no último Dia dos Namorados, em Kent, no Reino Unido, mas essencialmente a rapidez com que parte daquela instalação desapareceu perante a inusitada diligência dos serviços de autarquia, aparentemente conhecida mais pela ausência de pressa, mas que no próprio dia em que a instalação foi descoberta e Banksy reconheceu a sua autoria, removeram aquela arca para a qual o marido agressor teria sido arrumado e os restantes vestígios da violência praticada. A reação da autarquia à instalação de Banksy fez muito mais pela visibilidade do fenómeno da violência doméstica, pela inusitada reação, do que a obra em si mesmo. E, portanto, o que posso eu dizer-vos aqui, nesta minha apresentação, que gere um efeito semelhante, ou seja, que desperta em vós a intranquilidade que constitui um embrião para a construção de um trilho futuro. Comecemos, então, como diz o título da apresentação, pelos caminhos percorridos, muito particularmente nos anos mais recentes, a partir de 2019, no rescaldo do aumento grave do número de homicídios em contexto de violência doméstica. Eu vou-me escusar a fazer aqui uma enumeração de um conjunto de instrumentos que foram sendo adotados e que, aliás, já foram amplamente referidos na sessão de abertura, mas não queria deixar de realçar que a violência contra as mulheres e a violência doméstica nos últimos 15 anos tenha estado no centro dos instrumentos de política criminal, que a tenha colocado na lista quer dos crimes de prevenção prioritária, quer nos crimes de investigação prioritária, de prevenção prioritária e de investigação prioritária. A partir de 2019, o esforço de criação dos instrumentos com vista a uma resposta mais eficiente do fenómeno é indiscutível. Alguns desses instrumentos encontram-se elencados neste slide, é obviamente seletivo o que aqui se apresenta. Destacamos o momento fundador com a criação da Comissão Técnica Multidisciplinar para a melhoria da prevenção e combate à violência doméstica e a definição, através da resolução do Conselho de Ministros 139 de 2019, de um conjunto de ações prioritárias a adotar nesta matéria, a que me irei referir mais no final desta apresentação. Também aqui já referida pela Sra. Procuradora-Geral da República, a instalação dos gabinetes de apoio de vítimas de violência doméstica nos departamentos de investigação e ação penal de Braga, Aveiro, Coimbra, Lisboa Oeste, Lisboa Norte e Faro, a criação das SAVED, a abertura do Serviço de Resposta Integrada de Apoio à Vítima do Campo da Justiça, que não consta do slide, mas também é deste ano. No ano seguinte, a publicação do Manual de Atuação de Funcional a adotar pelos órgãos de polícia criminal nas 72 horas subsequentes à apresentação da denúncia por maus-tratos cometidos em contexto de violência, do Guia de Intervenção Integrada junto de crianças ou jovens vítimas de violência doméstica, do Guia de Requisitos Mínimos para programas e projetos de prevenção primária da violência contra as mulheres e violência doméstica, do Plano Anual de Formação Conjunta Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica. Em 2021, a publicação de duas portarias absolutamente essenciais, uma que aprova os modelos dos documentos de atribuição do Estatuto de Vítima e outra que procede à aprovação do novo modelo de autonotícia padrão, e ainda a aprovação da Lei 57 de 2021, que também já aqui foi referido na sessão de abertura, que veio alargar o conceito de vítima, passando a incluir as crianças ou jovens até 18 anos que sofreram maus-tratos relacionados com exposição a contexto de violência doméstica, pondo assim fim à discussão
que se prolongava nos tribunais sobre como tratar esta situação. Já este ano, assistimos à aprovação de novos documentos com potencial transformador, que também se encontram elencados neste slide, e outros também já referidos na sessão de abertura, como a instalação dos GAV em Aveiro e Porto Este. São indiscutivelmente medidas com potencial transformador que partilham genericamente, e para aquilo que na economia desta minha apresentação interessa, 4 ideias-chave. Em primeiro lugar, o planeamento de intervenção. Em segundo lugar, a aposta na avaliação de risco. Em terceiro lugar, a mobilização de diferentes instrumentos jurídicos ao serviço da solução mais adequada ao caso concreto. E, por último, a imperatividade da articulação, trabalho em rede e da resposta integrada. Eu julgo que neste slide consigo condensar todas as questões que a doutora me colocou logo no início. E é a propósito destas questões que me foram formuladas e destas 4 ideias-chave que vos queria mostrar, então, os resultados do último projeto de investigação, cujo relatório final foi publicado no final de 2022, desenvolvido pelo Observatório Permanente da Justiça. Comecemos, então, pelo planeamento, apenas para dar para vos transmitir uma ideia que com certeza está na memória de todos, mas que nunca é demais relembrar. O planeamento da intervenção nesta matéria é, indiscutivelmente, um dos principais desafios com os quais não só o Estado, mas também as organizações públicas, privadas ou do setor social, com a intervenção neste âmbito se deparam. Perante o incontornável limitação de recursos disponíveis, é necessário proceder a um planeamento que deveria seguir o percurso assinalado neste slide. Diagnosticar, identificar constrangimentos, as necessidades existentes, o lugar em que se fazem sentir de forma mais premente e por parte de quem, reconhecendo, em especial, os grupos mais vulneráveis. Em segundo lugar, inventariar os recursos disponíveis. Mapear quer as respostas já implementadas e muitas vezes desconhecidas por alguns dos operadores, saber que tipo de resposta, dirigida a quem, qual o âmbito territorial, quais os seus requisitos de intervenção, e identificar as oportunidades e disponibilidades de investimento. E, por último, definir prioridades atendendo às necessidades identificadas e aos recursos disponíveis. O acesso à informação, nomeadamente informação estatística, devidamente estruturada e completa, é pressuposto essencial para a realização do diagnóstico de necessidades existentes, identificando corretamente quem recorre ao sistema de justiça e às diversas estruturas de apoio e, principalmente, quem fica nas margens do sistema e sem proteção. Na sessão de abertura, ouvimos uma série de indicadores estatísticos muitíssimo relevantes que nos convocam para uma reflexão profunda, mas continuam a ser escassos os dados estatísticos que não são fornecidos. Nunca é demais frisar que, apesar dos louváveis esforços com a criação do portal da violência doméstica, que está alojado no site da SIG, a informação estatística sobre a violência contra as mulheres e violência doméstica é ainda profundamente insuficiente. Além da inexistência de alguns dados concretos, decorrentes, por exemplo, da ausência da categorização dos processos envolvendo comportamentos relacionados com a violência contra as mulheres, que é uma coisa que não existe nos tribunais, a dispersão dos dados estatísticos e, em especial, os diferentes critérios e nomenclaturas utilizadas pelos diversos serviços que recolhem e possuem informação relevante nesta matéria, limitam sobremaneira o potencial analítico das estatísticas divulgadas e, portanto, o necessário planeamento por parte das estruturas que intervêm neste âmbito. Muitos de vós já estarão a pensar, então, e a base de dados? Lá iremos. Segunda questão. Avaliação de risco.
Neste âmbito, o projeto de investigação do qual tive a honra de fazer parte aborda uma série de questões, que naturalmente não tenho tempo de as abordar aqui todas, mas gostaria de destacar 4 pontos essenciais. Em primeiro lugar, só com a publicação em 2020 do Manual de Atuação Funcional, se passou a prever, num documento orientador, a aplicação das fichas RVD também aos processos em que existam comportamentos de violência doméstica que sejam punidos por crime mais grave e não apenas, como tem vindo a ser regra até agora, aos processos em que estivesse em causa a prática de um eventual crime de violência doméstica. A normalização deste procedimento, agora adotado pelo Manual de Atuação Funcional, tem sido dolorosamente lenta, como aliás o foi relativamente à normalização do procedimento quando as fichas RVD foram primeiramente adotadas. Segundo ponto, a esmagadora maioria das fichas RVD que nós consultámos no projeto de investigação, mais precisamente 97%, num total de mais de 500 processos, apresentava como única fonte na obtenção de informação necessária para a determinação do nível de risco a própria vítima, o que limita o potencial de utilização da ficha RVD, empobrecendo o seu conteúdo com impacto na própria avaliação do nível de risco. Terceiro aspecto. Foi realçado o déficit na capacidade de mobilização eficaz da ficha de avaliação de risco, seja pela existência de fatores limitadores a uma autonomia avaliativa qualificada por parte de quem aplica as fichas RVD, seja pela insegurança na sua aplicação que gera receio na alteração do resultado obtido a partir de uma grelha pré-definida, seja ainda pela limitada apreciação fundamentada por parte das magistraturas judiciais e das magistraturas do Ministério Público dos concretos fatores de risco presentes, com impacto substancial na triagem dos processos para a realização de determinados procedimentos específicos, particularmente ao nível do Ministério Público e da imposição das medidas de coação. Por último, destacamos a ausência de documentação no processo judicial que comprove a definição das medidas de proteção e segurança da vítima ou sequer que comprove a sua execução. Da amostra de processos consultados neste estudo, verifica-se que em quase 20% dos processos o campo relativo a medidas a adotar na primeira ficha de avaliação não se encontrava de todo preenchido. Em 33% das reavaliações não se encontrava preenchido o campo referente a medidas adotadas e em 26,2% das reavaliações o campo referente a novas medidas a adotar também não tinha qualquer preenchimento. Este é mais um indício de um preenchimento burocrático, como aliás tem vindo a ser alertado pela equipa de análise retrospectiva de homicídio em contexto de violência doméstica, e consta daquela citação que está no slide. Terceira ideia-chave: mobilização de diferentes instrumentos. Assistimos nos últimos anos à introdução de mecanismos que pretendiam dar resposta à necessidade de intervenção urgente, capaz de assegurar de forma célere a proteção da vítima, a avaliação do risco da revitimização, a aquisição da prova e a adoção de medidas de contenção da pessoa agressora. Foi assim, com a definição de um procedimento específico a adotar nas 72 horas subsequentes à ocorrência e com a definição de outras ferramentas que procuram conter comportamentos violentos, como a detenção e as medidas de coação, com regimes específicos e particularidades neste campo de ação.
Este é precisamente uma área em que se registram alterações procedimentais significativas. Existe uma percepção generalizada de que nos últimos anos se registrou um aumento do recurso à detenção e que esse aumento recai significativamente sobre o número de detenções realizadas fora de flagrante delito. E os dados estatísticos disponíveis, bem como o trabalho que nós realizamos no âmbito deste projeto de investigação, corroboram esta percepção generalizada. Existe, efetivamente, um aumento do número de detenções e esse aumento é, essencialmente, atribuído às detenções fora de flagrante delito. No entanto, como é visível nos gráficos apresentados neste slide, esta maior frequência de detenção fora de flagrante delito é impulsionada particularmente por magistradas e magistrados do Ministério Público que atuam em estruturas especializadas em sede de violência doméstica, seja nas SEIVT, seja em DIAPs com secções especializadas nesta matéria e especializadas, quando eu digo especializadas, é especializadas em que se dedicam exclusivamente a estas matérias e não que acumulam com outro tipo de criminalidade. E refiro-me especificamente a magistradas e magistrados do Ministério Público, porque dos mais de 500 processos que nós consultámos, não verificámos nenhuma detenção fora de flagrante delito que tenha sido ordenada por órgão de polícia criminal. Apesar de o Manual de Atuação Funcional já estar publicado no momento do trabalho de campo que nós realizamos, e apesar também de já nesse momento estar em curso a formação para a sua aplicação, e que tinha como conteúdos formativos as circunstâncias da detenção em situação de quase flagrante delito ou presunção de flagrante delito, era uma componente significativa destes programas de formação, registrou-se na prática fortes resistências à realização da detenção nestas situações. E essa resistência, como flui destes dois excertos de entrevistas que nós realizamos, advém essencialmente da insegurança e falta de formação e experiência dos agentes que são confrontados e colocados no local da ocorrência e confrontados com uma decisão imediata perante os factos que observam. E daqui decorre também esta terceira questão que gostaria de vos colocar a propósito da mobilização de diferentes instrumentos, é uma irmã próxima destas dificuldade de aplicação da detenção em flagrante delito, em circunstâncias que não é um flagrante delito estrito. Queria assim trazer à discussão os dados relativos ao recurso às formas especiais do processo e que indiciam a persistência de dogmas tradicionais do tratamento judicial deste tipo de processos. Da amostra de processos consultados, a forma de processo abreviado foi utilizada em apenas um caso, em que havia uma detenção em flagrante delito e havia uma testemunha da ocorrência, além da detenção em flagrante delito, havia uma testemunha da ocorrência e foi deduzida a acusação em processo abreviado. Entre os casos em que houve aplicação de processo sumaríssimo, também muitíssimo raros, 5%, se não estou em erro, encontramos situações em que a pessoa arguída já tinha sido aplicada uma suspensão provisória do processo e, portanto, não podia ser aplicada nova, ou então já tinha antecedentes criminais por crime da mesma natureza. E absolutamente relevante
é que, apesar de algumas tensões em flagrante delito, como vimos nos primeiros gráficos que mostrei, não encontramos na amostra qualquer acusação sob a forma de processo sumário. E a resistência ao recurso a esta forma de processo foi evidente nas entrevistas realizadas, com uma expressão, a citação que consta neste slide, em que se mantém uma convicção de que, além daquilo que é presenciado pelo órgão de polícia criminal, é necessário ainda mais para comprovar aquilo que é um crime hoje em dia previsto como apenas necessário provar a ocorrência de um facto e não de uma pluralidade de factos. Último aspecto relativamente à mobilização de diferentes instrumentos jurídicos. Não tenho tempo necessário para abordar todas as questões relacionadas com as medidas de coação, que ocuparam um espaço relevante no trabalho que nós desenvolvemos. Vou ser extremamente telegráfica e seletiva naquilo que vou abordar. O gráfico do slide mostra as medidas de coação aplicadas nos processos consultados. Portanto, aquele amarelo, isto está dividido, nós consultámos dois tipos de processos em que tinha sido aplicada a suspensão provisória do processo e processos com sentença condenatória em primeira instância. Aquele amarelo é quando há só tiro e o verde quando há aplicação de outra medida de coação. E, portanto, mostra as medidas de coação aplicadas nos processos consultados, e o outro quadro mostra o número de acolhimentos na rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica. Estes últimos dados, se não mais nada, devem-nos inquietar profundamente. 1.478 pessoas foram acolhidas em estruturas da rede nacional, viram-se obrigadas a sair do seu contexto familiar, profissional, escolar e social. O acolhimento é obviamente necessário. Estas respostas são obviamente necessárias. Mas não deve ser essa, em primeira linha, a solução. Em 74% dos processos judiciais com sentença condenatória da amostra de processos que nós consultamos, em que a vítima foi acolhida em casa-abrigo, à pessoa agressora apenas foi aplicado o tiro, termo de identidade e residência, desacompanhado de qualquer outra medida. Não se pode continuar a colocar sobre a vítima o ónus da sua própria proteção. Último tópico e ideia-chave de todos aqueles instrumentos que falámos no início, que é a articulação e a resposta integrada. É um tema que gostaria de dedicar mais tempo, mas aqui o espartilho do relógio, que já deve estar aqui quase a arrebentar, não me permite. E, portanto, de forma muitíssimo breve. A propósito da articulação e da resposta integrada, abordo apenas a resposta às crianças vítimas de violência doméstica. Os indicadores estatísticos disponíveis evidenciam a absoluta necessidade de olhar para este grupo específico de pessoas. Eles foram todos enunciados na parte da manhã na sessão de abertura, não os vou repetir. Os dados do relatório nacional da CPCJ, do relatório da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens são absolutamente esmagadores relativamente à sinalização de crianças em perigo. Os dados do último RASI demonstram, mais uma vez, que o número de vítimas, crianças menores com idade inferior a 18 anos, é bastante expressivo. Portanto, é fenómeno ao qual não podemos, de todo, deixar de debruçar nestas nossas palavras. Além das alterações ao regime substantivo dos processos tutelares cíveis, também já se falou aqui, assistimos nos últimos anos a inovações processuais e organizacionais, que têm tornado mais maleáveis as tradicionais fronteiras, outrora rígidas e um pouco dialogantes, entre a jurisdição penal e a jurisdição de família e crianças. É, no entanto, ainda muito pouco. Ao longo do trabalho de campo realizado, verificámos, em primeiro lugar,
uma deficiente documentação logo no início, no processo de crime, das diligências realizadas no sentido da sinalização da situação à CPCJ e da atuação posterior a essa sinalização. Observámos ainda uma heterogeneidade de procedimentos uma heterogeneidade de procedimentos em toda a articulação entre a jurisdição penal e a jurisdição de família e menores, dependendo do tipo de organização que está no terreno, do tipo de estruturas que apoiam, do tipo de apoio que é dado às vítimas. A resposta é profundamente desigual, mas depois também dentro da própria jurisdição de família, a heterogeneidade de procedimentos é muito significativa, nomeadamente quando já existe um processo de promoção e proteção pendente. Ainda a ideia de que o processo de promoção e proteção responde a tudo, nomeadamente à relação das responsáveis parentais, e, portanto, uma prática ainda significativa da jurisdição de família e menores, de que se suspende o processo de regulação das responsáveis parentais e se tramita apenas o processo de promoção e proteção, mesmo na sequência da comunicação da aplicação de uma medida de coação de afastamento. E fragilidades na articulação entre o processo de crime e o processo relativo às crianças junto do Tribunal de Família após a comunicação inicial, cuja fluidez é baseada muito significativamente na proatividade maior ou menor, individual, das magistradas e magistrados do Ministério Público e magistrados judiciais. Perante estas breves notas, que espero que tenham inquietado um pouco, quais então os trilhos futuros? Ora, falámos da avaliação de risco. É necessário incentivar a aplicação das fichas de avaliação de risco aos comportamentos de violência doméstica que sejam punidos por crime mais grave. Isto não pode demorar tanto tempo como demorou a primeira implementação das fichas de avaliação de risco. É necessário e urgente alargar as fontes de informação. Reservar, apesar das fichas de avaliação de risco terem sido desenhadas por forma a poderem ser aplicadas por um conjunto muito alargado de profissionais, mas reservar o seu preenchimento para quem tenha formação específica, sob pena de continuar a ser desvalorizado na sua mobilização. E capacitar os profissionais que a aplicam a uma avaliação qualificada dos fatores de risco. Olhar para os fatores de risco e conseguir ponderá-los de forma diferente. Para isso é necessário, obviamente, formação não só dos profissionais que aplicam as fichas de avaliação, mas também das magistraturas judicial e do Ministério Público, que depois as utilizam e as consideram para as escolhas realizadas no processo. E, por último, um passo que muitas vezes é esquecido durante o procedimento de avaliação de risco, é necessário também formação para o superior hierárquico qualificado que realiza a validação final da ficha e que deve ser responsável pela documentação da execução das medidas. Este é um passo muitas vezes esquecido. E, por último, destacado ali a vermelho, ao qual me vou referir depois um bocadinho mais à frente, a revisão da ficha de RVD, das questões colocadas, da inclusão de questões referentes às crianças que não estão lá, a reformulação da cotação dos diferentes fatores de risco existentes no instrumento, tudo questões que há 4 anos estão por resolver, que foram decididas fazer há 4 anos e que estão ainda hoje por resolver. Quanto à mobilização de diferentes instrumentos jurídicos, as soluções legais estão lá. É necessário investir na capacitação dos órgãos de polícia criminal para a tomada de decisão, que não é, muitas vezes, nem imediata, nem simples, mas é preciso valorizar os recursos humanos existentes e capacitar para uma atuação qualificada, criar canais de comunicação
efetivos entre os órgãos de polícia criminal e o Ministério Público, cuja execução é muito diferenciada ao longo do país. Consolidar um sistema jurídico que fomente a aplicação de medidas de contenção dirigidas à pessoa agressora em detrimento das situações de autoproteção. Isto só se faz com formação, 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 formação. E mais uma vez a vermelho, mais uma coisa que está por decidir daqui a pouco. Daqui a pouco não, já estamos há 4 anos. Repensar o modelo de organização da intervenção, nomeadamente através da concretização de uma rede de urgência de intervenção, que foi sugerida pela CTM e que foi adotada como ação prioritária na resolução do Conselho de Ministros subsequente e que previa a criação de piquetes de membros especializados dos órgãos de polícia criminal com disponibilidade permanente, magistradas e magistrados do Ministério Público em função de turno permanente, membros das estruturas de atendimento da rede nacional ou dos GAV disponíveis 24 horas por dia e linha telefónica específica disponível permanentemente que, ao ser acionada, desencadeie intervenção imediata. Resposta integrada. Começamos desde logo no modelo de autonotícia, que finalmente saiu do papel ou da portaria para ser aplicado. Pode constituir um fator essencial para desencadear os procedimentos necessários numa resposta imediata. É necessário delinear linhas orientadoras que possam servir de auxiliares para a decisão sobre o procedimento a adotar, nomeadamente na coordenação entre os processos de promoção e proteção e o processo urgente de regulação das responsabilidades parentais, instaurado por força da comunicação da aplicação de uma medida de coação de afastamento ou aparição de contacto com o progenitor. E, absolutamente essencial, é necessário avaliar as experiências piloto implementadas e que tenham sido reportadas como relevantes, nomeadamente o caso das SAFE. Ouvimos hoje de manhã que o alargamento por ausência de recursos não é, neste momento, possível, mas antes do alargamento é preciso olhar para aquilo que se fez, corrigir aquilo que se pode corrigir para os novos modelos e as novas estruturas poderem, pelo menos, nascer sem os problemas que as SAFE que foram criadas tinham. Está ali a vermelho, por último, é preciso implementar a base de dados da base de dados da violência contra as mulheres e a violência doméstica, pelas razões já referidas anteriormente. E agora eu acho que, respeitando o meu tempo, 5 minutos. o caminho percorrido é longo, nunca se fez ao longo destes últimos anos tanto, muito se fez ao longo destes últimos anos, muito se evoluiu. A minha intervenção é propositadamente provocadora para inquietar, mas não temos dúvidas de que o que temos hoje é muito diferente do que tínhamos há uns anos atrás. No entanto, algumas das inovações mais relevantes e que foram identificadas como prioritárias em 2019 continuam por concretizar, como é o caso da base de dados de violência contra as mulheres e violência doméstica, dos projetos piloto de redes de urgência e de intervenção, da reformulação das fichas de avaliação de risco e outras soluções também muito relevantes enfrentaram dificuldades que adiaram a sua implementação efetiva, como foi o caso dos novos autos de notícia padrão, que, por inadaptação dos sistemas de informação, não foram utilizados durante longos meses após a sua publicação em portaria. A mensagem que vos gostaria de deixar e a minha expectativa, a minha esperança é que o futuro não seja pateta como o burro do Eugênio de Andrade, que com 4 patas funcionais insiste em andar sempre sobre o mesmo pé. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada. Muito obrigada por esta sistematização tão clara que nos trouxe aqui. E eu devolvia a palavra à audiência. Quem é que gostaria de levantar questões? Por favor. Eu não sei se temos microfone na sala. Temos microfone, temos 2 microfones na sala. Quem é que desejaria de colocar-se uma questão, um comentário? Não está aqui a Marta Silva, que ela gosta sempre de fazer comentários, colocar questões. Não está. Nenhuma. Estamos ali atrás. Muito bem. Bom dia. Uma questão relativamente à readaptação do RVD. Está pensado também fazer uma diferença entre o RVD 1L e o RVD 2L? São as reavaliações, não é? Entre a primeira ficha e as fichas de reavaliação. Aquilo que está previsto desde 2019 é uma reformulação das fichas, não é só da primeira, é das 2 fichas. Naquele sentido, analisando-se aquelas questões que eu falei há pouco, que é reformulando as questões que são colocadas e que muitas vezes geram dificuldades interpretativas, incluindo questões que não são feitas, como nomeadamente as questões relacionadas com as crianças, diferenciando os fatores de cotação das diferentes perguntas realizadas, mas é o que está desde 2019 e que eu tenho a notícia, pelo menos, ainda não saiu o resultado dessa reformulação de ambas as fichas. Vamos aqui à frente também. Obrigada. Eu só queria dar 2 notas, uma em relação ao flagrante delito. Em abono da verdade, o flagrante delito está construído na lei desde o século passado, eventualmente virado para os crimes contra o património. E, portanto, gostaria muito que pudéssemos, que as entidades policiais pudessem fazer mais detenções em flagrante delito, mas eu costumo dar o exemplo de, numa casa, se, entretanto, a vítima for agredida e a polícia chegar ao local e vir a vítima com marcas, as crianças a chorar e eventualmente algumas coisas partidas, mas se vir o agressor sentado no sofá a beber uma cerveja e a ver o Porto Benfica calmamente, não tem um flagrante delito, infelizmente. Portanto, é preciso repensar o flagrante delito, retirá-la, a conotação toda, ou seja, o pressuposto básico do flagrante delito que foi feito para os crimes contra o património, que ainda são os crimes, infelizmente, também eleitos como o pensamento base dos códigos. Noutro ponto, também gostaria só de dar uma nota em relação ao processo sumário. Em 2019 eu era uma grande defensora do processo sumário, agora nem tanto, por uma questão muito simples. Eu defendo o concurso homogéneo de crimes em relação à mesma vítima. Ou seja, para mim já é pacífico desde há muito tempo o concurso homogéneo de crimes em relação a vítimas, enquanto durante muito tempo era interpretada a criança como uma mera agravante da violência doméstica. Desde sempre achei que a criança é vítima direta de violência doméstica. Nunca gostei muito da terminologia das vítimas indiretas. Mas também sou defensora do concurso homogéneo de crimes em relação à mesma vítima. Ou seja, se nós temos ciclos de violência completos, com o aumento da tensão, o episódio grave e depois a chamada lua de mel, se temos muitas vezes a chamada lua de mel na vigência de processos, porque com receio do processo o agressor cessa completamente, cessa a sua conduta, o processo sumário, e perdoa uma expressão, pode branquear uma série
de processos anteriores que foram arquivados, por exemplo, pelo silêncio da vítima, e, portanto, vamos branquear alguns crimes. Deixava só esta provocação. Se me permite, com certeza. Eu compreendo aquilo que a doutora está a dizer em relação às duas coisas. Discordo. Discordo. Mas consigo encontrar um ponto de equilíbrio, que é a diversidade dos comportamentos que nós encontramos nos tribunais. É verdade que nós encontramos, muitas vezes, sucessão de processos arquivados, denúncia, arquivo pela ausência de prova, denúncia, arquivo por ausência de prova, depois há um facto que surge, que é presenciado, que é mais grave, que, enfim, que acontece alguma coisa que permite depois recuperar aquilo que está para trás. É verdade. Mas muitas vezes não surge. E outras vezes também não há esse historial. E muitas vezes basta um facto contentor, uma resposta rápida para parar a agressão. E muitas vezes, ao tentar-se fazer o trabalho completo, que é ver a história daquela pessoa e tentar levar a pessoa agressora num processo que olhe para toda a vida de agressão, falha-se a oportunidade de dar a resposta no momento certo e de forma rápida. E permitir... Oh, doutora, mas isso estamos mal. Mas isso é outro problema dos tribunais. Mas isso é outro problema. Então, mas isso, aí nós já estamos a abordar outra coisa. Pronto, eu aí compreendo, são estratégias. Vamos impedir que haja a convolução. Mas a convolução só existe porque continuamos a olhar para os fenómenos de violência doméstica com os mesmos olhos então que olhávamos há 20 anos atrás, que é necessário comportamento reiterado e múltiplas situações. Não é isso que diz a lei. Há muito tempo. Ainda tem uma... Eu concordo inteiramente consigo. Eu costumo fazer a pergunta... O que eu chamo a pergunta estúpida, a partir de quantas bofetadas aqui é a violência doméstica, porque isto é mesmo um pensamento da gravidade do ato, etc., para mim, dá direito a esta pergunta. Eu acho que chega um ato em si para estarmos perante uma situação de violência doméstica, porque que é a violência doméstica. Mas ainda é a teoria dominante. Primeiro, a jurisprudência dominante não concorda nada comigo no concurso homogéneo de crimes. Segundo ponto, a jurisprudência dominante diz que um só ato, tem de ser suficientemente grave, porque eu não sei o que é isso suficientemente grave. É o que cada juiz, cada julgamento, entende que é suficientemente grave. E, portanto, estamos no achómetro ainda. Mas é esta a realidade. É verdade. Eu não tive a oportunidade de falar aqui na minha apresentação, como obviamente não dá para falar de tudo, mas uma das coisas que nós olhámos foi para a fundamentação das sentenças e continuamos a encontrar isso nas sentenças todas, obviamente, a avaliação da gravidade, a reiteração, tudo isso. A motivação, a justificação, então, de direito é a mesma, com a mudança, o tipo legal de crime mudou, mas as fundamentações continuam iguais. Mais alguém deseja colocar alguma questão? Ali atrás. Boa tarde. Eu peço desculpa que posso não fazer sentido na pergunta que quero fazer, porque não acompanhei desde o início a comunicação. Mas pensando que a nossa lei da violência doméstica integra, por exemplo, as questões da violência no namoro, pensando nos trilhos futuros e do impacto que o online, as ferramentas online, as redes sociais, etc., já têm enquanto instrumento e ferramentas de violência contra as raparigas e contra as mulheres, o que é que pode ser repensado, por exemplo, ao nível da resposta, mas também ao nível da ficha? Ou seja, o que é que está a ser equacionado quando a violência se passa no espaço virtual, mas tem reflexos no espaço físico, não é? Tem reflexos nas vidas em concreto. Isso era uma questão. Outra questão é, e pensando também só nos trilhos futuros,
de que modo é que todas as revisões das diretivas europeias e as novas diretivas europeias que estão a ser alvo de pensamento, de reflexão, enfim, de revisão, encontram também resposta nas nossas leis agora, ou se não encontram, o que é que está a ser pensado para encontrar? E eu estou a pensar novamente nas questões da ciberviolência. Isso tudo o que possa vir a ser detalhado também no nosso Código Penal, quando a Diretiva Europeia de luta contra a violência contra as mulheres e a violência doméstica passa a ser uma realidade. Obrigada. Obrigada pela questão, é uma questão muitíssimo relevante e muitíssimo atual. Nós não nos dedicámos a nenhum tipo específico. Quando fizemos o nosso estudo, não fizemos uma seleção por tipo de violência praticada. É verdade que nos processos que consultámos começam a constar dos processos muitas questões associadas ao que referiu, não só publicações de imagens íntimas, enfim, aqueles fenómenos que nós já conhecemos. Para esses casos, a dificuldade é ainda mais acrescida, não é? Porque a violência é partilhada e é exposta para um número infindável de pessoas e dificilmente alguma vez reparável. A partir do momento em que uma imagem está na internet, mesmo que depois de algum esforço que é ainda significativo se consiga retirá-la da internet, nunca mais se apaga, não é? Portanto, se as respostas de proteção da vítima em contexto de violência tradicional, digamos assim, chamemos-lhe assim, já são difíceis, nesse caso, mais difíceis ainda. Gostaria de lhe dar uma resposta mais concreta em relação àquilo que se está a pensar nomeadamente nas questões da avaliação de risco e na resposta a esse tipo de fenómenos, mas infelizmente não tenho. Eu sei que está cá a doutora Celina Manita, que talvez consiga dar, agora não encontro aqui no auditório, mas está, ainda agora aqui estava, talvez nos consiga dar um trilho de futuro para esse género de fenómenos, mas não foi objeto do estudo que nós realizamos. Muito bem. Mais alguém deseja usar da palavra? Temos novamente ali uma questão. Duas, parece-me, uma em cada canto, não é? Muito bem. Olá, bom dia. Eu, na verdade, não é uma questão, é uma nota de reflexão, porque eu acho que é tão importante quanto nessas 4 áreas de intervenção que foram mencionadas, nas 4 áreas principais, no planeamento da intervenção, é muito importante que a gente ouça as diversas intersecções de vulnerabilidade que existem das vítimas, principalmente da sociedade civil no geral, mas principalmente mulheres imigrantes que chegam em Portugal com aumento do fluxo migratório. E tão importante quanto isso é aprimorar o sistema de recepção das queixas. Quando a gente vai ligar para fazer uma queixa, para fazer uma denúncia, aprimorar o serviço de atendimento nesse sentido também é bastante importante, porque senão os tribunais não conseguem agir, porque senão o sistema não consegue fazer a sua parte também. Obrigada. Juntamos as duas questões? Sim. Juntamos as duas questões e depois haverá a resposta, por favor. Obrigada. Muito bom dia. Primeiro que tudo, dizer que pertence à PSP, relativamente à questão que mete aqui a avaliação de risco, o que é que considera que o superior hierárquico deve fazer documentação de execução de medidas, em concreto, o que é que será esta documentação de execução de medidas, quando fala aqui que o superior deverá validar a ficha de avaliação do risco e depois a documentação de medidas. Essa era uma das questões. Outra situação, e discordante da Sra. Doutora, creio que a formação existe, o que falta é mudar mentalidades, conforme aquele quadro que mostrou do artista de rua logo no seu primeiro slide. Como viu, a intervenção da administração pública foi muito célere para apagar o quadro.
mas por vezes não somos tão céleres a mudar mentalidades e temos que fazer isto. Depois só, a tarde que foi-se uma situação que, e quando vem a doutora Teresa Moraes, efetivamente fazemos muito, mas há muita mentalidade para mudar, mas a nível de uma estrutura superior. Hoje em dia temos um problema tão simples como declarações de memória futura. Há uma luta acérrima, por vezes, do juiz de instrução criminal que não aceita as declarações de memória futura, sendo que existem depois outros acordos que vêm dizer que já é um direito da vítima, portanto, a partir do momento que ela é especialmente vulnerável, é um direito da vítima e não uma opção, e ainda há muito esta luta. Por fim, dizer que, efetivamente, ainda o caso que a doutora deu, a doutora Teresa Moraes, ainda até a PSP teve uma situação destas, uma senhora vem para a rua gritar que tinha sido socorro, 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 o meu filho acabou de me queimar a mão, e chegámos ao local e, efetivamente, tínhamos a pessoa, a testemunha não quis testemunhar, falámos com os senhores procuradores, a detenção, obviamente, poderia ter sido feita. A questão é, vamos fazer aquela detenção quando aquela pessoa que precisa é só apoio psicológico para aquele filho, porque todo o depoimento daquela senhora, que depois até escusou-se a fazer a inquirição formal, era só, por favor, ajudem-me o meu filho, porque ele tem problemas psicológicos desde que saiu da prisão. Portanto, estamos aqui a focar-nos efetivamente no sistema prisional e que a responsabilidade penal tem que existir, mas, por outro lado, o nosso Estado Social cada vez é mais diminuto e a saúde mental também tem que ser um foco cada vez mais importante para os agressores. Era só isto. Sim, sim. Eu não vou adiantar muito mais, obviamente melhorar o sistema de acolhimento das queixas é fundamental, tem havido um esforço nesse sentido por parte dos órgãos de polícia criminal para a criação de salas próprias para o efeito. Ainda assim, é preciso fazer muito em termos de acolhimento e de recepção das vítimas, olhar para um olhar interseccional, obviamente que é fundamental para todas as camadas de vulnerabilidade. Relativamente à validação da ficha RVD, está previsto, o superior hierárquico é suposto validar a ficha RVD. Regra geral, pelo menos das fichas, não resulta evidente em que é que isso consiste, e em relação à documentação também é simples. Obviamente o processo na PSP, na GNR, na Polícia Judiciária, que agora com o novo manual de atuação funcional também o deve preencher e aplicar, há de ter tudo aquilo que os órgãos de polícia criminal fazem na sequência da aplicação de uma RDD. Sinalizam à CPCJ se não, se contactam as estruturas de apoio. Nada disso consta dos processos judiciais. Nada. E o que consta do processo judicial é o que o magistrado sabe. E o magistrado não vai só responder, ou não é suposto só responder, em termos de tramitação processual penal. Tem que encontrar uma resposta para aquelas pessoas que ali estão naquele processo, e para isso precisam de saber aquilo que aconteceu quando da aplicação da ficha RVD. Em relação à formação, obviamente há muita mentalidade para mudar, claro que sim. Falamos disto ao longo de tudo aquilo que conversámos aqui nesta nossa manhã. Mas, em primeiro lugar, as mentalidades mudam-se também com formação e capacitação. A pessoa não pode olhar para as pessoas e achar que, pronto, é assim. Não. Há potencial de transformação em todos nós. E, em segundo lugar, a formação tem sido essencialmente dirigida a quem tem trabalho dedicado nesta área e que muitas vezes não são as pessoas que contactam pela primeira vez com as vítimas, nem que fazem a primeira intervenção. E essas pessoas são absolutamente essenciais. E a formação tem que ser dirigida essencialmente a quem dela precisa, a quem dela está a precisar neste momento, e quem dela está a precisar neste momento não a tem. E, portanto, é necessário continuar. A formação é um trabalho inacabado sempre, mas que é preciso insistir. Muito obrigada, foi um prazer conversar convosco. Muito bem, muito obrigada por